Graça e a paz de Cristo, mais uma noite em que o Senhor nos tem concedido assim a sua graça, a sua presença. Então, nessa noite, continuando assim nosso projeto de exposição da Palavra de Deus, estamos agora na parte 16 da nossa exposição do livro de Jó. E hoje enfatizaremos bastante a resposta de Jó agora nesse segundo ciclo de diálogo com os seus amigos, Elifaz, Bildade e Zofar. E essa é a primeira parte da resposta que ele dá nesse segundo ciclo a Elifaz. Então, nessa noite, eu vou estar assim propondo esse tema, como já coloquei antes, assim na rede social, o tema Cristo advoga nossa causa. Então, vamos estar orando assim para iniciar a nossa live dessa noite. Vamos estar orando ao Senhor nesse momento. Nosso Deus e nosso amado Pai, quero te agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estar mais uma vez aqui na rede social, na internet, compartilhando a tua palavra. Quero te glorificar, quero te exaltar, Senhor, porque sei, ó Senhor Jesus, que sem ti nada posso fazer. E também queremos aqui, Senhor, não só eu, mas todos que estiverem ao alcance desta live nessa noite, queremos te exaltar, te glorificar. Queremos, Senhor, que tu venhas a nos dirigir em tudo, em sabedoria, em conhecimento, e principalmente em temor e tremor diante da tua palavra. Por isso, ó Senhor, orienta-nos através do poder do teu Espírito Santo, para entendermos que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos e imaginamos. Então, nessa noite, ó Senhor Jesus, nos orienta em tudo, faz uma grande obra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Paz de Cristo Jesus, irmãos Karen e Rodolfo, Deus vos abençoe. Vamos estar assim iniciando mais uma vez essa live, A live até certo ponto desafiadora no sentido de que, claro, eu estou aqui na frente agora, no seu caso, Karen, respectivamente, já que você é uma profissional do direito, Então, uma estudante profissional do direito, então é uma coisa diferente. Mas a abordagem que eu vou trazer aqui, logicamente é uma abordagem teológica, Mas claro que para clarear algumas coisas, eu vou estar falando de alguns termos importantes que a gente vê à luz da Bíblia sobre a ideia de representação jurídica. Vou falar assim desses termos em relação à linguagem bíblica. Mas vamos ao texto de Jó propriamente dito, Vamos a Jó 16. Jó 16. Livro de Jó, capítulo 16, que diz assim. Agora o Rodolfo resolveu entrar com a própria conta. Oh, glória a Deus. A paz de Cristo Jesus, Rodolfo. Resolveu entrar com a própria conta. Deus abençoe. Vamos então à leitura do texto. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou o que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Entendi. Então vamos lá. Voltando aqui ao versículo 4. Eu também poderia falar como vós falais. Se a vossa alma estivesse em lugar da minha, eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda.
Testemunha disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e, como meu adversário, aguça os olhos. Homens abrem contra mim a boca, com desprezo me esbofeteiam, contra mim todos se ajuntam. Deus me entrega ao ímpio, e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas. Atravessam-me os rins, e não me poupa, e o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre ferimento. Arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício, e resolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos e seja pura a minha oração, ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sabei que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus, e o filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Então estamos aqui. E aqui o nosso irmão Rodolfo aqui explicando, né? A paz, pastor. Estamos assistindo pela minha conta, pois a da Karen estava caindo. Amém. Então, chegamos ao capítulo 16. E aí o que mais chama atenção é justamente isso. Que mais uma vez Jó, ele vai dizer o seguinte: eu não mereço o que estou passando. É basicamente isso que ele está dizendo. Não é o que vocês estão dizendo sobre mim, acerca de Elifaz, Bildade e Zofar, que falaram o tempo todo de que Jó só estava recebendo aquilo que ele merecia pelos pecados que ele cometeu e que Deus imediatamente o estava castigando. Jó até admitia de que não poderia ser 100% inocente em tudo, mas ele via que havia uma desproporcionalidade em Deus agir. E aí é justamente os questionamentos de Jó, é que apesar de todo esse questionamento, de todo esse desespero, de todo esse sofrimento, que o que mais chama atenção nesse capítulo é justamente isso, por isso que se torna o tema da nossa reflexão dessa noite, da nossa exposição. Já agora sei, versículo 19, que a minha testemunha está no céu, e nas alturas quem advoga a minha causa. Então, esse é o ponto principal que mais chama atenção, é justamente esses termos. E quando a gente estuda acerca desses termos, né, do que a gente está vendo, a gente pode perceber o seguinte aqui, a título de introdução do que a gente está vendo. E aí eu faço aquela pontezinha que eu sempre faço com o Novo Testamento. O Novo Testamento ele mostra as coisas de maneira mais clara, e quando fazemos essa ponte com o Novo Testamento, essa ponte vai nos ajudar a entender onde Cristo entra em tudo isso. Então, existem pelo menos aqui, agora eu vou ser mais técnico hoje, né? Existem pelo menos 3 termos que são utilizados para a ideia de representação. Isso no Novo Testamento. O primeiro deles é Engels. Engels dá a ideia de fiador e aparece uma vez só em todo o Novo Testamento. Aparece em Hebreus 7:22, que dá a ideia de alguém que se compromete a ser um representante disposto a arriscar a sua própria vida em favor daquele a quem ele é representado. Ou seja, esse representante, esse fiador, ele está disposto a morrer pelo seu representado. Então ele se torna um representante nesse sentido. Outro é o termo que é usado no Novo Testamento para mediador, que é messites. O messites, como mediador, é aquele que está num lugar neutro, tá? No meio. Literalmente significa isso. Messites é aquele que está no lugar neutro, ou seja, no meio de algo. Ele testemunha, ele dá o testemunho, né?
que garante o fiel cumprimento de uma decisão. Tá? Ele também pode ser entendido como juiz, como um fiador ou um negociador, ou seja, aquele que negocia propor um tratado de paz. Então aí a gente entra nessa parte, né? E nessa parte que é importante porque a gente vai entender que Jesus é aquele que propõe uma aliança de paz entre o homem e Deus. É muito interessante isso. E temos aqui, né, a passagem mais conhecida de 1 João capítulo 2, versículo 1, que fala de Jesus como nosso advogado. E aí ele é conhecido como Paráclitos. O Paráclitos. O Paráclitos tem o sentido de quê? De ajudador, conselheiro legal ou patrono, que aí daí vem a ideia, né? Daí vem a ideia de advogado. Patrono defensor de uma pessoa acusada. Ou seja, é o chamado representante jurídico, né? Então, Cristo, que é o justo advogado, não é? Ele é justamente advogado e propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Por excelência, ele é o consolador. Então temos aí esses aspectos, não é? Da ideia do advogado, da ideia do representante, da ideia daquele que se coloca no meio em nosso lugar. Principalmente porque a gente tem que ter a seguinte ideia, de que no tribunal de Deus, todos nós somos acusados. E aí é muito importante a gente ter uma seguinte noção. Qual é a noção? A noção fundamental que a gente tem que ter de tudo é a seguinte. O que é a salvação? Né? A gente fala tanto de salvação. Eu sou salvo, eu tenho a vida eterna, Jesus perdoou meus pecados, me salvou. Ok. Mas a gente tem que se lembrar que, fundamentalmente, salvação é o livramento que Jesus nos proporcionou da condenação do inferno. É isso que a gente tem que entender. Porque o salário do pecado é a morte. E agora que morte é essa? Ela é representada pela morte espiritual, que é o afastamento de Deus, pela morte física, resultado do pecado de Adão, a todos os seres humanos, e terceiro, a morte eterna. E essa morte eterna significa a condenação eterna, significa a condenação do inferno. E é justamente Jesus ele vem nos livrar dessa condenação eterna. E esse livramento se chama salvação. Por isso a necessidade de estarmos anunciando isso continuamente. Continuamente. Porque se acreditamos que existe uma doutrina do inferno, ou seja, de que o inferno é um lugar de tormento, eterno, mais ainda cabe a nossa responsabilidade de ensinar sobre salvação, de pregarmos sobre salvação, de exortarmos sobre salvação, de consolarmos acerca de salvação. Mais do que nunca. Isso é muito importante. Então, quando a gente olha no contexto dos amigos de Jó, nós podemos ver assim, que no tribunal de Deus somos os acusados. Muitos se chegam para quererem nos consolar. E muitas vezes são instrumentos do acusador, que é o diabo, não é? Como os 3 amigos de Jó. Porque os 3 amigos de Jó, eles se colocam como consoladores. Vocês podem ver aí no versículo 1 e versículo 2 do que acabamos de ler. Que Jesus ele fala de que vós sois consoladores molestos, ou seja, consoladores apenas de quê? De males, mas que não estavam trazendo conforto a Jó. Isso aqui é muito importante. E aí podemos ver, esses 3 ensinam que Deus castiga imediatamente o mal, o perverso. Então, a gente tem que estar atento a isso, acima de tudo. Atento a essa questão da nossa posição no tribunal de Deus. Mas aqui, olhando para Jó, mas Jó sabe que só um pode advogar a sua causa. Aquele que está nos céus, como eu já li aqui o versículo 19. E agora, quem é quando vamos aplicar isso à realidade? Quando vamos fazer aquele diálogo com o Novo Testamento? Por quê? Porque aqui, no Antigo Testamento, ainda estamos dentro da onde? O que está em vigência aqui? O
pacto das obras. Mas agora, é necessário para que haja salvação o quê? O pacto da graça. O pacto da graça é prefigurado em Cristo e é revelado pelo próprio Cristo. Então, o mais importante é isso, a gente entender que de Gênesis a Apocalipse, a finalidade qual é? Pacto da graça, aliança da graça. E quem é o revelador é Cristo Jesus. E é justamente esse que é o advogado que nós tanto procuramos. Então, nesse capítulo, Jó ele responde, onde no primeiro momento que estaria no lugar de seus amigos. Então, esses primeiros versículos aqui, do 1 ao 5, ele diria que com certeza, se os amigos dele estivessem na situação dele, com certeza ele se colocaria e falaria as mesmas coisas. Ele reconhece isso, para tentar consolá-los se eles estivessem numa situação de terem perdido saúde, perdido família, perdido bens. Então aqui também. E aí no segundo momento ele mostra, Jó mostra como Deus permite o sofrimento para a nossa santificação. É nesse contexto que a gente tem que entender todo esse sofrimento de Jó, é que na realidade a gente aprende que Deus ele permite para a nossa santificação. E no terceiro momento, Jó vai declarar a sua fé no advogado de sua causa, lembrando que a sua vida tem limite. Tá? Isso vai do versículo 18 ao 22, principalmente no 22, que vai dizer assim: porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Então, isso é o panorama geral do capítulo. Agora eu quero entrar especificamente na leitura do texto e, ao mesmo tempo, com as nossas aplicações ao Novo Testamento. Então, temos aqui Cristo advoga a nossa causa. Como? Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Então, se você quiser anotar, pode anotar. Aqui, assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Olha só, vamos lá. Vamos à leitura do texto. Então respondeu Jó: tenho ouvido muitas coisas como estas, todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que é que te instiga para responderes assim? Eu também poderia falar como vós falais, se a vossa alma estivesse em lugar da minha. Eu poderia dirigir-vos um montão de palavras e menear contra vós outros a minha cabeça. O que seria menear? Menear seria aquela expressão do tipo assim, não tem jeito. Isso é menear a cabeça. Menear contra vós outros a minha cabeça. Poderia fortalecer-vos com as minhas palavras, e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então aqui é importante, onde a gente acha Cristo aqui? Porque a gente tem que trabalhar tipologicamente, tá? A paz de Cristo Jesus, irmã Marisa, Deus abençoe, irmã Marisa Moraes, fique à vontade. Então, nesse primeiro momento, quando olhamos para Jó 16, está aqui, poderia fortalecer-vos, versículo 5, com as minhas palavras e a compaixão dos meus lábios abrandaria a vossa dor. Então, onde a gente encontra Cristo nisso? A gente encontra no seguinte ponto. Que antes de tudo, Jó é o quê? É um tipo de Cristo com relação à sua vida justa, de retidão, e com relação ao seu sofrimento, porque ele prefigura os sofrimentos de Cristo. E aí, nesse sentido, o que acontece? Jó se coloca nessa posição de querer ser também um consolador. E aí, nesse sentido, o que acontece? Jó prefigurando Jesus, e olhando agora para a situação que precisamos entender para a nossa vida e o que Deus quer para a nossa vida, é que Cristo é justamente, ele assume a posição de ser o nosso defensor diante do tribunal de Deus.
Ele se coloca como o nosso defensor diante do tribunal de Deus, agindo de uma maneira toda especial. Então, ele assume dessa forma. Podemos ver aqui, uma coisa muito importante, que é o seguinte, que há um acusador. Há um acusador. Quem é esse acusador? É o inimigo de nossas almas. Está lá, Jó 1 e 2, né? Capítulo 1, capítulo 2. Está lá o inimigo como acusador. Ele está como acusador. Né? E isso a gente pode ver em Apocalipse capítulo 12, versículo de número 10. Né? Apocalipse 12, versículo de número 10. Que aí a gente verifica isso, é confirmado. Aquilo que é falado em Jó é confirmado em Apocalipse 12, versículo de número 10. Se você quiser abrir comigo, Apocalipse 12, versículo de número 10, que vai dizer o seguinte, Apocalipse 12, versículo de número 10, diz assim: Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Então, aqui está, firme e forte, esse ponto aqui para a gente. Tá bom? Outra coisa importante, Jesus, ele assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus, é importante a gente ter uma ideia de que o que ele faz? Em primeiro lugar, ele nos traz as palavras de vida eterna, porque o diabo, quando vem acusar o crente, ele não vê o diabo sozinho, ele se utiliza de instrumentos. Instrumentos podem ser vizinhos, instrumentos podem ser parentes, instrumentos podem ser membros de igreja, né? Podem ser vários, mas o que vai nos sustentar e nos manter de pé diante do tribunal de Deus é a ação da palavra de Cristo que nos dá vida. Muitas pessoas podem chegar e nos acusar de várias coisas, de difamadores, fanáticos, falsos, mentirosos e tantas outras coisas. E de colocar no mesmo balaio de gato de muitos crentes hoje que estão dando mau testemunho. Mas o que permanece é nos alimentarmos, em primeiro lugar, da palavra que Cristo nos dá. É a primeira de todas as coisas. Por isso que em João 5, versículo 24, João 5, versículo de número 24, o Senhor Jesus, ele já dá aquele alerta, já dá aquela palavra para aqueles que estão seguindo. Ele diz assim, João 5, 24, em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entre em juízo. Olha aí, nós diante do tribunal de Deus, mas passou da morte para a vida. Porque naturalmente a nossa condição como pecador é a condição de já estar condenado. Agora, Cristo, ele de fato nos livra dessa condenação. E à medida que nos alimentamos dessa palavra. E aí, o que diz mais? E aí vem o reconhecimento de Pedro, que vai dizer assim, em João 6, 68, né? 6, versículo 68. Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Versículos 68 e 69. Mais uma vez. Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, fundamental. Diante de várias acusações, nós temos a palavra de Deus. Diante de várias acusações, várias calúnias, seja o que for, temos a palavra de Deus. Segundo, outra coisa importante, dentre essa palavra existe a certeza do nosso livramento de condenação. Romanos 8, versículo de número 1. Esse eu não vou abrir imediatamente, mas guarde, vou repetir 3 vezes esse versículo. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito.
Vou repetir, Romanos 8, versículo de número 1. Agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí, por último, eu vou dizer, agora, pois, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Esse é outro ponto. E aí, terceiro, ele nunca nos abandonar. Eu tenho falado sempre aqui nas lives de quinta-feira o seguinte, que Cristo se fez abandonado para que nós nunca fôssemos abandonados. Por quê? Ele na cruz, ele disse assim, citando o Salmo, Deus meu, por que me desamparaste? Justamente para nunca sermos abandonados. Por isso que é muito assim fundamental a gente ter essa ideia dele estar presente conosco. Eu cito sempre, Mateus 28, versículo de número 20. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mateus 28, 20, que diz isso de maneira clara. Mas eu quero também enfatizar Mateus 11, que também está ligado a essa mesma promessa de Mateus 28, 20, que é o convite, quando Jesus nos faz esse convite. E eu falo para vocês, nesses meus 30 anos de evangelho, que eu completei nesse mês de junho, completei 30 anos de evangelho, eu pude chegar assim, eu cheguei através dessa palavra. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, versículos 28 ao 30. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, mediante essas três coisas, a gente pode perceber o seguinte, que mediante essas três coisas, quais são? Palavras de vida eterna, a certeza do livramento da condenação e dele estar presente conosco, ele efetivamente ele opera na nossa vida, sendo o nosso representante no tribunal de Deus. Ele age dessa forma maravilhosa. E isso chama muito a atenção. Trazendo para a linguagem de hoje, nos dias de hoje, é uma coisa interessante que eu tive pesquisando umas curiosidades atuais. Então, por exemplo, os tipos de advogado que existem hoje, que são os mais requisitados, os tipos, existem outros tipos, mas eu peguei uma lista aqui dos mais requisitados hoje, que são o advogado civil, ligado a questões de família e outras questões ligadas à propriedade, o advogado trabalhista, que pelo nome a gente já vê que tem a ver com a ligação entre empregados e patrões, o advogado imobiliário, que tem a ver com compra, venda de imóveis, questão de uso capião, propriedade, etc. O advogado ambientalista, que tem a ver com as questões do relacionamento entre empresas, natureza, órgãos governamentais, etc. O direito do consumidor, ou seja, o advogado ligado ao consumidor, das reclamações ligadas ao PROCON e etc. O advogado criminalista, que a gente não precisa detalhar bastante, O advogado previdenciário, que tem a ver com as questões de aposentadoria e coisas ligadas ao serviço previdenciário no país, E por último surgiu uma novidade, que é o advogado digital, que tem a ver com as questões relacionadas a crimes ligados à internet e também à tecnologia em geral, que é uma novidade hoje, devido a ter surgido a questão das delegacias de crimes digitais, aí aparece também a figura do advogado. Então a gente tem uma variedade de advogados, mas eu posso dizer que a coisa mais importante nisso tudo, todos esses representam clientes. Agora, já Cristo, ele representa o seu povo, que somos nós. Isso é fundamental a gente ter em mente isso. E é uma coisa interessante, O preço desse advogado é uma coisa muito interessante. Todas as custas desse processo no tribunal de Deus,
esse advogado já pagou na cruz do Calvário. E para nós sai de graça. Mas ele que pagou o preço. Diferentemente de nós, que muitas vezes temos que pagar custas, e se não pagamos custas, porque tem o defensor público, mas esse defensor público, ele vive de quê? Do pagamento dos nossos impostos, como cidadãos. Agora já Cristo não. Ele pagou o preço. Isso aqui é fundamental. Agora, Cristo advoga a nossa causa. E aí a gente fala de que causa? A causa diante do tribunal de Deus, porque somos acusados constantemente. É importante a gente ter isso em mente, entender nossa condição. Nossa condição diante do tribunal de Deus é uma condição de condenação, mas Cristo nos livra por quê? Porque Ele é o nosso advogado. E aí, como eu já disse, o primeiro ponto que eu disse para ser anotado é: Ele como advoga a nossa causa? Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Agora, em segundo lugar, por que Cristo advoga a nossa causa? Porque é verdadeiro fiador. Como eu expliquei aqui anteriormente, a palavra fiador, ela é única. Né? Ela é única em todo o Novo Testamento. E aí, ele é verdadeiro fiador. Ele é o pagador de nossa dívida para com Deus. Porque é verdadeiro fiador, ou seja, pagador de nossa dívida para com Deus. Então, eu vou ler agora os versículos 6 a 17 de Jó, que descrevem como Jó estava sofrendo. E aqui temos Jó 16, versículo 6. Jó 16, versículo 6. Esteja sempre com a sua Bíblia aberta nesse capítulo 16 de Jó. Esteja sempre com a Bíblia aberta. Tá? Capítulo 16, agora o versículo 6. Se eu falar, a minha dor não cessa. Se me calar, qual é o meu alívio? Na verdade, as minhas forças estão exaustas. Tu, ó Deus, destruíste a minha família toda. Sofrimento. Testemunho disto é que já me tornaste encarquilhado. A minha magreza já se levanta contra mim e me acusa cara a cara. Na sua ira me despedaçou e tem animosidade contra mim. Contra mim rangeu os dentes e como meu adversário aguça os olhos. Ou seja, olha aí a ação da permissiva de Deus. Homens abrem contra mim a boca. Com desprezo me esbofeteiam e contra mim todos se ajuntam. Se antes Jó ele era bem conhecido, ele agora está sendo afastado. Olha aqui o comentário da nossa irmã Marisa Moraes aqui no Instagram. Deus, ele é o justo juiz. De fato, ele é o justo juiz. Então, nessa questão, Deus sendo o justo juiz, ele tem um advogado, ele designou um advogado para nós, Cristo Jesus. Isso é que é fundamental a gente ter em mente aqui. Tá? A gente vai chegar já já algumas aplicações a mais sobre isso. Então, versículo 11. Deus me entrega ao ímpio e nas mãos dos perversos me faz cair. Em paz eu vivia, porém ele me quebrantou. Pegou-me pelo pescoço e me despedaçou. Pôs-me por seu alvo. Cercam-me as suas flechas, atravessa-me os rins e não me poupa. E o meu fel derrama na terra. Fere-me com ferimento sobre sofrimento. Sobre ferimento, desculpe. Arremete contra mim como um guerreiro. Cozi sobre a minha pele o cilício e revolvi o meu orgulho no pó. O meu rosto está todo afogueado de chorar, e sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte. Embora não haja violência nas minhas mãos, e seja pura a minha oração. Então, como eu disse anteriormente, Jó é um tipo de Cristo. E aí, nesse ponto, que é o mais importante que eu quero colocar aqui, é o seguinte, é Cristo sendo nosso representante e sendo agora o nosso fiador, ele paga pela nossa dívida. Ele assume sobre si a condenação que merecíamos. Isso é fundamental. Tá? Isso é muito fundamental para ele poder ser o nosso advogado. Porque se antes estávamos no estado de condenação, somos justificados agora. Isso a gente vai ver agora em Isaías 53. Então quer dizer,
Se pecamos agora no presente momento, quando estamos servindo a Cristo, Ele age como advogado intercedendo por nós. Mas eu quero ver agora com vocês Isaías 53. Vamos examinar Isaías 53 a partir do versículo de número 4. Tá? Isaías 53 a partir do versículo de número 4. Isaías 53 a partir do versículo de número 4. Isaías 53 a partir do versículo de número 4. Isaías 53, a partir do versículo de número 4. Então diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes. Por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Então aqui a primeira coisa isso é muito importante, Jesus Cristo tomou sobre si nossos sofrimentos. Isso aqui é fundamental. Agora, há muitos pregadores que pegam a partir desse texto e dizem que a partir dele temos que reivindicar cura. Nós não devemos reivindicar cura. Em nenhum momento Deus ele chega, principalmente à luz do Novo Testamento, que devemos decretar cura. Devemos suplicar cura. É bem diferente. Nós suplicamos, nós pedimos a Deus, porque quem somos nós para reivindicar cura? O texto aqui, quando ele está falando que ele levou sobre si, significa o seguinte, de que ele está conosco, de que ele não nos abandonou em meio ao sofrimento, de que ele compreende perfeitamente a nossa situação de sofrimento, seja situação de enfermidade ou enfermidade de nosso parente, de nosso amigo, de alguém próximo a nós. Ele se coloca como intercessor. Né? Irmã Cláudia, Deus abençoe, seja bem-vinda aqui a essa live, tá? Aqui no Instagram também. Então, a gente tem que deixar de uma maneira bem clara, tá? Que não é reivindicação de cura. Nós devemos crer sim, que devemos suplicar, clamar ao Senhor, buscar, mas entender que se alguém é curado ou não, isso é mistério de Deus. Só Deus sabe, na sua soberana vontade, na sua soberana mente, quem será curado do corpo ou não. Porque o que mais importa é aquilo que Jesus disse em Lucas, falando sobre a missão dos 70. Que mais importante do que as curas que os discípulos estavam realizando, do que os sinais que eles estavam realizando, que era expulsar demônios e realização de milagres, eram os seus nomes estarem escritos nos céus. Então, quando oramos por cura, nós oramos mais principalmente pela salvação da alma de alguém. Se é já uma pessoa com consciência, vontade e emoções já definidas, né, que já com consciência, com capacidade de crer e se arrepender, ou seja, de crer em Cristo e se arrepender dos seus pecados, então devemos anunciar o Senhor para que essa pessoa tenha oportunidade de ser salva. E aquele indivíduo que não tem consciência? Aí a Escritura ela entra nesse ponto dizendo o seguinte, que a graça de Deus é que basta. Aquele que não tem acesso, a criança, principalmente a criança, né? A criança, principalmente as crianças, né? Diz que das tais é o reino de Deus. Isso é o mais importante. Agora, aquele que não tem consciência, não tem acesso mesmo, o que acontece? Aquele que não tem consciência, não tem acesso, e aí que eu falo, os loucos, né?
no caso os loucos, os débeis mentais, etc. Estou falando assim na linguagem mais rasteira, né? Não estou utilizando aqui a linguagem politicamente correta, estou falando de pessoas com problemas mentais. As pessoas com problemas mentais, o que acontece, que não têm acesso, não têm a capacidade nem de crer, nem de se arrepender, o que acontece? A morte de Cristo é suficiente para salvá-las. Não a sua inocência intrínseca, mas Cristo, por ter morrido na cruz de Calvário, a morte dele alcançou a estes. Então a gente deve deixar isso de uma maneira bem clara. Tá? Então, nesse sentido, o que entra esse versículo? Ele tomou sobre si os nossos sofrimentos. Então, ele, no momento em que estamos sofrendo agora, estamos sofrendo angústias, sofrendo acusações, sofrendo problemas, a gente sabe que em Isaías 53, ele tomou sobre si tudo isso. E ele paga as consequências de todas as questões relacionadas a toda essa perseguição, a todo esse sofrimento. Porque, em última análise, a causa de todos os sofrimentos da humanidade vem de onde? Vem do pecado de Adão, o qual é herança nossa dentro da nossa natureza corporal, dentro da nossa natureza como seres humanos. Mas Cristo se coloca justamente como fiador, se coloca como aquele que paga as consequências disso. E aí, nesse sentido, ele sofreu. É nesse sentido que vemos, pois ele diz, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, versículo 5 de Isaías, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí, quando olhamos para o texto de Jó, nós olhamos que Jó ele descreve toda a sua situação de sofrimento, a sua magreza, o seu desprezo, e etc, etc, etc. Aí o sofrimento de Jó está sendo identificado com os sofrimentos de Cristo. E aí nós vemos aqui, aí outra coisa importante, Jesus morreu tomando a condenação de todo pecado. Aí vamos lá, versículo 9 de Isaías 53. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Quer dizer, ele foi morto com os 2 ladrões, né? E foi sepultado numa sepultura de ricos. Isso é importante. E aí vem, nunca pecou, não é? Não se achou dolo nenhum em sua boca. E aí diz, versículo 10, todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade, que somos nós, e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. O Evangelho, ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E aí vem, o meu servo justo com o seu conhecimento justificará muitos. Nós, os eleitos de Deus antes da fundação do mundo, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, nós vemos aqui, né? E aí vem mais, ele como o nosso fiador. Sua morte e sofrimento nos trouxe justificação, perdão de pecados, livramento da condenação. E aí vem o versículo 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá eles o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, fundamental a gente ter essa ideia aqui de Cristo como nosso fiador. E aí, Romanos 8, versículos 33 e 34. Romanos 8, versículos 33 e 34. Sendo ele, né, o nosso fiador, o resultado disso. Romanos 8, versículos 33 e 34, vai falar assim. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Olha aí, versículo 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Vou repetir. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. 34. Quem os condenará?
É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então, aí está. Isso alegra muito o nosso coração de vermos o quanto Jesus, ele se colocando como nosso representante, se colocando como nosso fiador, ele justamente nos dá uma segurança em meio às tempestades da nossa vida. Porque a gente tem as nossas tempestades. A gente tem a preocupação de pagar contas, a gente tem a preocupação de o quê? De saber como estão os nossos familiares, nossos parentes, de como vai nosso trabalho, né? Então, o que acontece? É muito importante isso, a gente ter em mente isso, de que ele é nosso representante legal, Cristo, é nosso fiador, e aí, continuando isso, a gente pode ver também que ele intercede. E aí a terceira coisa que nos torna ainda mais com certeza de que em meio às tempestades que passamos, seja as quais forem, aí eu esqueci de falar de questões de perdas familiares e de questões relacionadas à enfermidade. É ter essa certeza de que Ele está conosco. E que apenas não somos apenas pessoas que receberam ou que recebem, não é? Esse tratamento de Deus, essa bênção de Deus. Mas sim também somos chamados de amigos de Deus. Porque se antes éramos inimigos de Deus na situação de pecado, hoje, sendo reconciliados com Jesus, somos chamados de amigos de Deus. E olha que maravilha podemos ver isso. João 15, né? Abre a sua Bíblia em João 15, versículos 13 a 15. João 15, versículos 13 a 15. João 15. Cada leitura que faço, se você quiser anotar, pode anotar. João 15, versículos 13 a 15. João 15, versículos 13 a 15. Que vai dizer assim. João 15, versículos 13 a 15. Olha só uma coisa muito importante, que posso dizer assim, que são as palavras que precisamos para vivermos verdadeiramente uma vida que agrada a Deus. É verdade. Palavras que nos alimentam de fato, alimentam a nossa alma, alimentam o nosso espírito. Olha só o que diz aqui. João 15, versículos 13, 14 e 15. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Então, dá essa ideia do fiador. Como eu disse no início, falando dos 3 termos em grego, o que acontece? O fiador, né? E uma das características fundamentais dele é de que ele é um representante, que está disposto a dar a sua própria vida em favor daquele que o está representando. Cristo é aquele. E aí ele fala a nós, trazendo para a nossa vida hoje, nos chama de amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. E aí tem a nossa resposta em relação a isso. Mas ele diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. E aí, para verificar essa questão principal, e aí que eu tinha falado para vocês, que o termo grego que eu tinha mostrado para vocês para fiador, né? Para fiador, que é utilizado unicamente em todo o Novo Testamento, é usado só uma vez, está lá em Hebreus 7, versículo 22. Hebreus 7, versículo 22. Hebreus 7, versículo 22. Mas só que o que eu vou fazer? Eu vou ler a partir do versículo 20, tá? Hebreus 7, versículo 20, 21 e 22. Hebreus 7, versículos 20, 21 e 22. Olha o que diz aqui. 20.
E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, está falando de Cristo, por aquele que lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Ou seja, a função sacerdotal de Cristo é colocada da seguinte forma: por isso mesmo Jesus se tem tornado fiador de superior aliança. A palavra fiador aqui é uma única vez que aparece em todo o Novo Testamento. Ela é única. Para se referir a quem? A Cristo. E ele, como fiador, morreu em nosso lugar. Ele, como fiador, tornou-nos amigos de Deus. Ele, como fiador, fez um novo contrato, uma nova aliança. Ou seja, a aliança da graça. Quando ele chegou e disse, está consumado. Ele concretizou essa aliança. Em Jó, ela está sendo prefigurada, porque ali, naquele momento, ainda é uma aliança de obras, ali ainda. Mas eles sabiam perfeitamente, os homens do Antigo Testamento, os homens da fé, eles sabiam perfeitamente de que não bastava apenas uma mera obediência a obras, mas sim uma convivência com Deus, um relacionamento com Deus de fato e de verdade, de coração. E não apenas uma questão de dono e servo, mas uma questão mesmo de fato de amizade com Deus. E aí essa amizade se traduz no que? Para nós que vivemos a aliança da graça, se traduz em amizade. Obedecemos a Deus porque amamos a Deus, né? E não simplesmente porque obedecemos a Deus, como fazem seitas e como faz o catolicismo romano, de ainda querer buscar sua salvação. Nós temos certeza da nossa salvação e é por isso que obedecemos a Ele. Porque temos certeza da nossa salvação, isso é fundamental. Então, Evangelho da Graça. Graça é isso. Graça é isso. Favor imerecido. Bênção imerecida. Presente imerecido. Nós obedecemos a Deus porque temos intimidade com Deus. Porque o Espírito dele habita dentro de nós. Então, isso é fundamental. Então, Cristo advoga a nossa causa. Cristo advoga a nossa causa. Como? Se você quiser anotar, anote aí. Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Como? Cristo advoga a nossa causa como? Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Terceira vez. Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Você pode observar isso em Jó, capítulo 16, versículos 1 ao 5, quando Jó diz que se coloca como um consolador para os seus amigos, você deve olhar não simplesmente Jó, mas olhar para Cristo. Segundo, Cristo advoga a nossa causa. Agora, por quê? Por que Cristo advoga a nossa causa? Por que Cristo advoga a nossa causa? Porque é verdadeiro fiador de nossa dívida para com Deus. Porque é verdadeiro fiador de nossa dívida para com Deus. Repetindo mais uma vez, porque é verdadeiro fiador de nossa dívida para com Deus. Você vai ver isso em Jó, capítulo 16, versículos 6 a 17. Jó 16, versículos 6 a 17. Quando é descrito o sofrimento de Jó ali, o que acontece? A gente analisa que esse sofrimento de Jó prefigura o sofrimento de Cristo em nosso favor. Prefigura o sofrimento de Cristo em nosso favor. E aí, nesse sentido, Cristo paga a nossa dívida diante de Deus, nos livrando de qualquer condenação no tribunal de Deus. E agora chegamos ao terceiro ponto. E aí a gente pode dizer que Cristo advoga a nossa causa para quê? Para que declaremos nossa esperança no resgate eficaz de nossa dívida para com Deus. Repetindo, para que declaremos nossa esperança
no resgate eficaz de nossa dívida para com Deus, para que declaremos nossa esperança no resgate eficaz de nossa dívida para com Deus. Tá? Até aqui, alguma dúvida? Irmã Marisa Moraes, irmã Tatiana, alguma dúvida? Irmãos Karen e Rodolfo aí no Facebook, alguma dúvida? Querem fazer algum comentário, alguma contribuição? Querem fazer algum comentário? Fiquem à vontade, estou aguardando aqui. Alguém quer fazer algum comentário, alguma contribuição? Alguém tem alguma dúvida? Tá? Essa live vai ficar aí no Instagram, tá? E vai ficar no Facebook e eu ainda mandarei uma outra cópia lá para o YouTube, no meu canal, tá? Se quiserem contribuir, tá? Os irmãos Karen e Rodolfo com algum comentário, podem contribuir, fiquem à vontade. E também a irmã Tatiana e a irmã Marisa quiserem fazer algum comentário, podem fazer também. Fiquem à vontade, tá bom? Façam um comentário, tá? Fiquem à vontade, tá? Assim como a irmã Marisa fez o seu comentário falando sobre Deus como nosso justo juiz, pode fazer o seu comentário, pode reagir aí, em nome do Senhor Jesus, tá bom? Então, para quê, né? Chegamos aqui. Cristo é nosso advogado, né? Cristo advoga a nossa causa para quê? Para que declaremos nossa esperança no resgate eficaz de nossa dívida para com Deus. E aí temos aí, agora vamos ler capítulo 16, né? Agora sim, versículos 18 a 22, que vai dizer assim: Ó terra, não cubras o meu sangue, e não haja lugar em que se oculte o meu clamor. Já agora sei que a minha testemunha está no céu e nas alturas quem advoga a minha causa. Os meus amigos zombam de mim, mas os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus, para que ele mantenha o direito do homem contra o próprio Deus e do filho do homem contra o seu próximo, porque dentro de poucos anos eu seguirei o caminho de onde não tornarei. Então, o que mais chama atenção nesse versículo aqui é justamente, como eu já tinha dito, já agora sei que a minha testemunha está nos céus e nas alturas quem advoga a minha causa. Então, é muito importante aqui, aí aqui a gente pega o texto hebraico, né? A gente pega o texto hebraico e aí examina a passagem com cuidado, e aí a gente vê aqui, né? E aí, Jó utiliza dois termos, que no caso é o termo que é usado, no caso aqui, ó, o termo usado para testemunha e o termo usado para advogado, aquele que advoga, de atestador, não é? É um termo que é usado para atestador. No hebraico está edi, a minha testemunha, e está sendo usado também Sahadi. Edi e Sahadi. Edi e Sahadi. Então quer dizer, dá a ideia de testemunha. Então o que acontece? Aqui Jó, nitidamente, ele está falando de quê? Ele está falando de alguém perante o tribunal que está assistindo tudo. E ele diz, é os céus, quer dizer, está nos céus a minha testemunha, está nos céus aquele que pode ver a minha causa. Então quer dizer, então a gente pode perceber o seguinte, a gente pode perceber o seguinte, que aqui, ao utilizarmos o texto hebraico, a gente vai verificar o seguinte, atestador é quem? É aquele que atesta ou certifica, não é? Então, é aquele que atesta que é verdade tudo que está sendo falado. E aqui Jó, ele está se colocando justamente na posição daquele que tem a certeza de que quem está advogando a causa dele, e aí esse advogador é aquele que certifica, é aquele que testifica de que tudo aquilo que ele alega dizendo acerca
de estar livre do peso da consciência de que fez algum mal e esse mal mereceria a morte dos filhos dele, a perda dos seus bens e a perda da sua saúde, ele sabia que Deus, acima de tudo, estava com ele. E aí a gente sabe que, antes de tudo, quem é o advogado? É Cristo. Então, esse é o momento em que devemos declarar. E a gente sabe que, por natureza, como inimigos de Deus, não merecemos nada. Mas Cristo, agindo como nosso advogado, é aquele que é o nosso mediador. Então a gente sabe que em 1 Timóteo capítulo 2, versículo de número 5, vai dizer o quê? Que não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser quem? Cristo Jesus, homem. Porque só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. 1 Timóteo 2, versículo de número 5. E agora, quem vai garantir o cumprimento dessa aliança da graça? É Cristo. É Cristo quem vai, assim, garantir o cumprimento dessa aliança da graça. E aí vamos utilizar aqui, o livro de Hebreus agora, em que veremos agora a posição do Messites, que eu tinha falado logo no início, ou seja, de mediador, o Messites. Né? Então, o mediador aqui, nós temos aqui em Hebreus. Aí, Hebreus 6, versículo 17. Hebreus 6, 17. Hebreus 6, 17 vai dizer o seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, se interpôs com juramento. Então, aí a posição. Aquele que se interpõe é quem? É o mediador. Então, a gente vê. Hebreus 8, 6 vai dizer o seguinte. Hebreus 8, versículo de número 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Está aí. Hebreus 9, versículo de número 15. Hebreus 9, versículo de número 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa de eterna herança aqueles que têm sido chamados. Mais uma vez, Cristo mediador. E isso é muito importante, porque em tudo que nós clamarmos diante do Senhor, por isso que nossas orações, isso deve ser ensinado a todos, nossas orações devem ser sempre em nome do Senhor Jesus. Sempre em nome do Senhor Jesus. E aí temos Hebreus 12, versículo de número 24. Hebreus 12, 24, que vai dizer o seguinte: e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Jesus Cristo, mediador mais uma vez. E agora, Gálatas 3, versículos 13 e 14, que agora já não fala diretamente da palavra mediador, mas fala o que representa essa mediação. E aí vem Cristo, aqui está, capítulo 3, Gálatas 3, versículos 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. E aqui eu já chego ao meu adendo, né? Um adendo aqui, essa parte toda. Só quem pode entender o que está sendo ministrado até o momento, só quem pode entender é aquele que tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque tudo isso aqui que estamos falando nessa noite só pode ser abraçado pela fé.
Tudo que está aqui só pode ser abraçado pela fé. De outra forma, não é compreendido. Somente pela fé. Somente pelo poder do Espírito Santo. Só o Espírito Santo é que pode abrir a nossa mente, abrir o nosso coração para as coisas de Deus. Então, é só o Espírito Santo. E isso, como a gente consegue, receber isso? Através da fé. E essa fé opera pelo Espírito Santo. Só quem é espiritual entende de coisas espirituais. Só dessa forma. Porque o mundo pode falar muita coisa pra gente. Que é o que fala constantemente para mim. Chega assim, você é crente? Conheço tanto crente com 2 carros na garagem. Conheço tanto crente com uma vida boa, financeira, excelente. Conheço tanto crente com tantas coisas e você se contenta com pouco. Não é? E como muitas vezes somos assim acusados ou somos muitas vezes assim questionados, mas por quê? Não vivemos pelas coisas que estão ao nosso redor. Estamos vivendo de acordo com o quê? De acordo com as coisas espirituais. Coisas espirituais reveladas na palavra de Deus. Só podemos ter entendimento pela palavra de Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós. Porque estamos recebendo tudo isso pela fé. Só quem pode entender isso é aquele que está vivendo no ambiente da fé. Somente. Portanto, Cristo se fez maldição em nosso lugar, logo praga nenhuma chega a nós. Temos que entender isso de uma maneira bem clara. Praga nenhuma chega a nós. Porque o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. O Salmo 34, versículo 7 vai dizer o quê? Ele vai dizer assim, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34, versículo 7. Outra, Salmo 91, versículo 10 vai dizer, praga nenhuma chegará à tua tenda. Então a gente tem que entender isso de uma maneira bem clara. Estamos na presença de Deus. O mal que pode vir a nós é permissão de Deus para que venhamos a crescer em santificação. Mas agora, esse mal que pode vir a nós, esse mal a gente tem que saber de maneira bem clara que esse mal não é para a nossa morte espiritual, não é para nos enviar ao inferno, não é para nos trazer a falta de comunhão com Deus. Antes é pelo contrário, qualquer mal que vier é para nos achegarmos mais próximos a Deus, assim como Jó chegou. Jó chegou mais próximo de Deus. Depois de todo o sofrimento que passou. Então, isso que a gente tem que entender de uma maneira bem clara. Nós não temos nada a ver com o mundo, nós não temos nada a ver com Satanás. Nós temos a ver com Deus. Isso é o mais importante de tudo. Então, a gente sabe que Jesus, como nosso advogado, ele trouxe a paz que excede todo o entendimento. Sim, porque a paz de Deus é perfeita. João 14, 27. Eu vos dou a paz, não a vos dou como a dá o mundo. João 16, 33 vai dizer também o seguinte. João 16, 33. Até que também, João 16, 33, que falam só sobre paz, os versículos voltados só para paz, João 16, 33, vai dizer o seguinte. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Jesus está acima de todos os nossos problemas. E aí, nesse sentido, aí sim, uma coisa que eu posso dizer para você, sinceramente, nós podemos reivindicar de Deus, sabe o quê? Paz. A gente pode reivindicar de Deus fruto do Espírito. Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. Isso a gente pode reivindicar de Deus com certeza. Isso a gente pode. Porque é coisa espiritual. E aí temos João 20, versículo 19. João 20, 19, mais uma vez Jesus Cristo ministra aos apóstolos o quê? Depois de ter passado por todo aquele sofrimento, ele vai dizer, ao cair da tarde daquele dia,
daquele dia, o primeiro da semana, Jesus, depois de ter ressuscitado, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Shalom, paz seja convosco. Então quer dizer, paz seja convosco. Ele ministrou a paz sobre todos eles. E aí, versículo de número 21 vai dizer: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ele ministra a paz para enviar para a pregação do Evangelho. Então é fundamental. E aí temos Filipenses capítulo 4, versículos 7 ao 9. Filipenses 4, versículos 7 ao 9. Filipenses 4, versículos 7 ao 9, que vai dizer: E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E aí temos aqui, nossa mente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, se recebeste, se ouviste, e vistes em mim, isso praticai. E o Deus da paz será convosco. Então, agora a última aplicação que eu quero colocar aqui. Eu tenho uma causa perante a justiça trabalhista. Creio que outros aqui tenham suas causas também perante a justiça. Nesse sentido, o Deus que ministra sobre nós a sua paz, e a gente tem certeza disso, não é? De que nossa resposta nós temos. Mas em que medida? Agora, na medida em que apresentemos a Ele a nossa necessidade. E aí entra a parábola de quem? A parábola do juiz iníquo. Aí entra para nós essa questão de Cristo advogar a nossa causa por Ele ser nosso representante, né? E aí a gente tem certeza que agora já não é questão do tribunal de Deus, mas é questão da nossa necessidade. Né? Aí já é questão da nossa necessidade. E aí, quanto a essa parte, o que devemos fazer? Orar constantemente. E aí eu quero encerrar com Lucas 18, essa parte aqui, encerrar com essa parte da administração da palavra, com Lucas 18, versículos 2 ao 8. Lucas 18, versículos 2 ao 8. Lucas 18, versículos 2 ao 8. Que diz assim: Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, como muitos juízes que existem, até no âmbito federal. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele dizendo: Julga minha causa contra o meu adversário. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: Bem que eu não temo a Deus, nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me. Então disse o Senhor: Considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? E aí o versículo 8 vai dizer: Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Então, nossa conclusão é essa. Então, vou repetir mais uma vez aqui. Né? Cristo advoga a nossa causa. Como? Através de quê? Assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Em primeiro, assumindo a posição de nosso defensor diante do tribunal de Deus. Segundo, por quê? Por que Cristo advoga a nossa causa? Porque é verdadeiro fiador de nossa dívida para com Deus. Porque é verdadeiro fiador de nossa dívida para com Deus. E terceiro, para quê? Cristo advoga a nossa causa para quê? Para que declaremos nossa esperança no resgate eficaz de nossa dívida para com Deus. Para que declaremos nossa esperança no resgate eficaz de nossa dívida para com Deus. Então a gente declara que só em Cristo há salvação. Só em Cristo há esperança. Só em Cristo há resposta para as nossas necessidades.
mas a necessidade principal que nós temos é a necessidade de sermos amigos de Deus, a necessidade de nossa salvação. Essa é a maior de todas as necessidades, a necessidade da salvação das almas perdidas. Louvado seja Deus. Alguma dúvida? Digitem aí. Se alguém ficou com alguma dúvida, digite aí. Seja você que está no Facebook, né? Aí no caso aqui, o casal Rodolfo e Karen, alguma dúvida? Opa, tem aqui uma reação, glória a Deus. Alguma dúvida aí, as irmãs aqui no Instagram? Alguma dúvida? Algumas irmãs aqui no Instagram, irmã Marisa Moraes, irmã Tatiana. Alguma dúvida? Deseja digitar? As irmãs têm algum pedido de oração, que agora eu vou entrar no momento de intercessão, né? As irmãs têm algum pedido especial de oração, eu estarei orando. E o que eu tenho feito nas lives constantemente é orado, né, por alguns enfermos, né? E especialmente eu ainda tenho orado por alguns enfermos ainda da Ministério de Apoio, ainda continuo orando, né, porque eu saí que eu deixei de orar pelos enfermos. Eu continuo orando pelos enfermos, sim, tá? Continuo orando por eles, né? Continuo orando por eles aqui nessa live, tá? Alguém tem algum pedido especial de oração? Pode digitar aí, eu estarei orando em nome do Senhor Jesus, tá? Alguma dúvida, alguma coisa? Então, eu vou estar orando agora. Primeiro eu vou estar orando pelos enfermos, depois orando pelas famílias de vocês que estão participando aqui comigo, né? E em terceiro lugar, orando por uma outra família aqui que me pediu oração. Eu vou estar orando aqui, né? Que foi anotado aqui na minha Bíblia já há bastante tempo, né? Vou estar orando por eles agora. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Curve sua cabeça nesse momento. Se junte comigo nessa oração, tá? Se junte comigo em nome de Jesus. Vamos orar aqui. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, coloco diante de Ti, Senhor, os enfermos da Tua casa. Coloco nesse momento, ó Pai, em primeiro lugar, a vida da irmã Giselda, que Tu venhas estar operando nela cada dia o Teu consolo, operando a cada dia a Tua presença, restaurando o coração dela cada dia para que ela não se entregue à depressão, para que ela não se entregue à tristeza, mas antes seja alegrada pelo Teu Espírito Santo. Visita toda a família da Tua serva, isso inclui, Senhor, o presbítero Edson, inclui a irmã Diaconisa Evânia, e aí inclui também a Marise e todos os demais parentes. Coloco diante de Ti também a vida da irmã Eda, Senhor, que Tu estejas visitando ela cada dia lá naquele lar, junto com o seu cachorrinho, com a sua cachorra ali. E também, Senhor, para com todos os seus filhos, Senhor, para com todos os seus netos, para com toda a parentela dela, Tu estejas visitando, Senhor. Visita também, Senhor, o irmão Walter, Senhor, em nome de Jesus, e a irmã Sônia. Visita-os para a Tua honra e para a Tua glória, que Tu venhas a consolá-los, que Tu venhas a tocá-los, Senhor, venha restaurá-los para a Tua glória, Jesus. Visita também nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, a vida também do irmão Ailton, a vida de todos os seus familiares para a Tua honra e para a Tua glória. Visita também nesse momento, em nome do Senhor Jesus, a irmã Alessandra, Senhor, do Paulo César, que Tu venhas a visitá-la em todas as suas necessidades, visitá-la em tudo aquilo que ela precisa, Senhor, verdadeiramente, visitar o seu coração, visitar o seu corpo, visitar a sua vida, sustenta a vida do Teu servo Paulo César, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória, visita os seus filhos Valentina, Senhor, e Ezequiel, toma em Tuas mãos essa família para a Tua honra e para a Tua glória. Visita nesse momento também, ó Deus e Pai Todo-Poderoso, a irmã Lucimar, que foi minha colega de trabalho na Contex. Ó Deus Todo-Poderoso, nesse tratamento que ela passa, Senhor, de câncer, que ela, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ela venha, Senhor, passar por todas essas etapas e seja restaurada, porque ela crê na sua cura, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória.
E, ó Deus, continua a operar também na vida, Senhor, do pequeno Guilherme, Senhor. Faz uma grande obra na vida dele, Senhor. Continua abençoando a vida da tua serva Marisa Moraes. Abençoa, Senhor, a vida de todos os seus familiares e faz uma grande obra na vida do seu esposo para a tua honra e para a tua glória, Deus. Fortalece a vida da tua serva Marisa, Senhor, em todos os momentos, nas suas tarefas como ajudadora, como ensinadora de crianças, como intercessora, como obreira. Faz a tua obra na vida dela para a tua glória. Coloco também diante de ti, Senhor, a vida dos teus servos, Tatiana e Márcio. Que tu, ó Deus, venha visitá-los, venha fortalecê-los na sua vida familiar, na sua vida profissional e que eles sejam revestidos pelo poder do teu Espírito Santo para a tua honra e para a tua glória. Visita também agora nesse momento, ó Deus Todo-Poderoso, a vida, Senhor, dos teus servos Rodolfo e Karen, que tem nos acompanhado sempre, que tu venhas a revesti-los do teu poder e da tua graça nos seus respectivos empregos, nos seus respectivos trabalhos, nos seus estudos, Senhor, e que, ó Deus, nessa tarefa que eles estão começando agora, que é a tarefa de pai e mãe, que eles, ó Deus, venham a receber bênçãos multiplicadas, Senhor, com a vinda, Senhor, deste bebê, Senhor. Faz a tua obra a cada dia na vida deles e que eles se alegrem em ti sempre, Senhor, orientados especialmente no poder do teu Espírito Santo, que opera através da tua palavra. Porque a tua palavra é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés, Senhor. E eu coloco também diante de ti, Senhor, esta família, Senhor, que está aqui, Senhor, anotada. Visita, Senhor, ó Deus, a Vanessa Neves, visita o Gabriel Neves, visita o Daniel Neves, visita o Miguel Neves, Senhor. E visita o companheiro da tua serva, Senhor, o Vinícius Ximenes, o João Ximenes e a Júlia Ximenes. Ó Deus, visita a toda essa família aqui representada, Senhor, pelos seus chefes que são Vanessa e Vinícius, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, que, ó Deus, tu venhas a guardá-los, a livrá-los de todo o mal no seu respectivo trabalho, Senhor. E toma em tuas mãos a todas as autoridades, Senhor, do nosso país para a tua honra e para a tua glória. Todas as forças de segurança, todas as forças militares, para a honra e glória tua. E do mais a mim, Senhor, ó Deus, coloco diante de ti a minha vida, coloco diante de ti a vida da minha esposa e de toda a minha parentela. Nos reveste a cada dia, Senhor, de amor, de paz, de alegria, de longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. E, ó Deus, te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui, buscando a tua face, confiando em ti, e que tu venhas abençoar grandemente a todos que estiverem ao alcance desta live, ao alcance, Senhor, deste vídeo posteriormente, para a tua honra e para a tua glória, porque esta obra não é nossa, é tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, que Deus continue abençoando a cada um. Tá? Eu estou encerrando aqui, semana que vem, Jó capítulo 17. Tá bom? Jó capítulo 17. Estaremos aqui então nesse mesmo horário com Jó capítulo 17. Recebam a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E cantemos assim. Amém. 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 Deus abençoe. Estou encerrando então aqui agora no Instagram. Deus abençoe. Encerrando agora também no Facebook.